Ler em grego facilita a interpretação do Novo Testamento? Vou dar uma resposta um pouco decepcionante. Não, mas eu vou explicar. Olá, amigas e amigos do meu Diálogo Aberto com André Marinho. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse assunto interessante que é o vídeo de hoje. Vocês estão vendo que eu estou fazendo esse vídeo aqui de casa mesmo, meio improvisado, porque me veio essa pergunta agora há pouco aqui no meu canal do YouTube e eu falei assim, não, eu vou ali rapidinho gravar esse vídeo, em vez de montar a câmera certinha, como eu sempre faço. Falei assim, não, eu tô com vontade de falar desse assunto agora, então agora é a hora de a gente falar, porque eu gosto muito de desmistificar as coisas que eu posso desmistificar. E esse é um dos pontos, né? Então é interessante, porque eu vou falar para vocês assim da minha experiência. Eu leio grego, sobretudo o grego koiné, o grego do Novo Testamento, que é um tipo de grego específico. A língua grega é uma língua muito antiga, né? E há muitas, vamos assim dizer, versões da língua grega. Eu não digo versões, mas houve um desenvolvimento da língua grega muito amplo. A língua grega de Homero é uma coisa, a língua grega, por exemplo, de alguns escritos pré-socráticos não é exatamente igual à língua de Homero. A língua grega dos períodos pós-Sócrates, sobretudo Platão, Aristóteles, é um tipo de grego. A língua grega do século 3 a.C., 2 a.C., quando a Macedônia está florescendo, é outro tipo de grego. E a língua grega do Novo Testamento, né, o koiné, é outro tipo de grego. Claro que quem lê o Novo Testamento, como eu, por exemplo, consigo ler em grego, consegue pegar Platão com algum esforço, com alguma boa vontade e ler. Mas as palavras modificam-se um pouco, os casos de declinações também. Mas é apenas assim uma observação, porque por que eu estou dizendo que ler grego não significa que você esteja mais próximo do texto, necessariamente? É claro que quando a gente lê uma língua morta, né, quando a gente é capaz de ler uma língua morta, e quando eu digo ler uma língua morta, precisa entender bem que você lê, né, o Novo Testamento ele é escrito com muitos vocabulários diferentes, se não me engano, são mais de 8.000 palavras diferentes, é um número alto de vocabulário. Você lê consultando dicionários, você lê consultando léxicos importantes que te ajudam, inclusive, a tirar dúvidas, né? Existem bíblias especializadas, a minha não está aqui perto de mim, mas existem bíblias especializadas para que você possa acompanhar bem o texto em grego. Então, você não senta assim no sofá e vai lendo grego. Não é que não haja quem possa fazer dessa maneira. Ah, até. Mas assim, de um modo geral, você faz uma leitura cuidadosa, atenta, verificando dicionários diferentes para você poder, vamos assim dizer, entrar mesmo naquele texto, né? Agora, a leitura da língua grega, não, do grego koiné da época de Jesus, não significa que você compreenda melhor a passagem. Tá? Isso é um ponto muito importante. Significa que você vai saber detalhes que ficam até difíceis de você passar para quem não conhece grego, a não ser que você explique versículo a versículo, palavra por palavra para a pessoa. Tudo bem, você pode fazer isso, mas é difícil porque isso não significa que você seja capaz de interpretar bem. Porque interpretar bem não significa conhecer uma língua. Interpretar bem significa você saber informações históricas. Isso significa muitas coisas, né? São muitos requisitos para você ter uma interpretação mais ampla, mais aprofundada. Um deles é conhecer bem os requisitos históricos, o debate histórico que havia no século I, na época de Jesus. Um outro requisito importante é você saber aquela passagem em comparação com outras. Não adianta você ler aquela passagem isoladamente. Você tem que saber o que veio antes, o que veio depois, como aquela passagem está narrada em outros evangelhos, o quanto aquela passagem faz referência a textos da Bíblia judaica, do Antigo Testamento, o quanto aquela passagem especificamente que você está lendo ela é uma resposta para algum assunto que estava candente na comunidade do autor. Quer dizer, entender o contexto mesmo dessa passagem. Isso
isso você não precisa ler grego para você saber isso, né? Agora você precisa estudar esse universo todo, esse entorno todo, e que você não estuda numa passagem só. Isso é uma acumulação de estudos, é uma acumulação de informações que vão te permitir fazer essas leituras, né? Então, isso não tem nada a ver com saber a língua grega, porque se você tem uma boa Bíblia para você ler, e aqui eu recomendo a Bíblia de Jerusalém, porque ela tem boas notas de introdução, de explicação, de observações, ela vai te ajudar a você fazer essa compreensão. E existe um outro ponto que é para além do estudo histórico da passagem, de tudo isso que nós estamos falando aqui, existe a questão de você saber também os conceitos teológicos que estão por trás daquela passagem, né? Então, por exemplo, se é uma passagem que fala sobre milagres, né, de Jesus, você tem que entender que os milagres não são como nós compreendemos hoje milagres, né? Os milagres de Jesus, por exemplo, para citar apenas esse exemplo, estão inseridos dentro de um contexto de explicação sobre o reino de Deus. Então, na verdade, o milagre não é um milagre por si só. Ele não é um ato miraculoso. Ele é algo em função de um outro tema, que é um tema que no Novo Testamento é muito importante, chamado Reino de Deus, em grego basileia ou teu. Então, você precisa fazer esse conhecimento teológico. Isso é teologia, isso é estudo de teologia. Você precisa entender qual é aquela inserção daquelas palavras, daquelas expressões, por exemplo, que às vezes aparece filho do homem, né? Ou filho de Deus, ou pecado. Tudo isso tem uma contextualização que também faz parte do estudo da teologia, né? A gente, quando lê as cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, a gente vê muito isso. E quando eu acho que a gente chega no livro culminante, que junta todas essas informações históricas, toda a perspectiva do Antigo Testamento com o Novo e toda essa correlação, que junta a precedência e as passagens seguintes, a análise do contexto em que aquela passagem está circunscrita num texto especificamente. Então, é o contexto dentro de um texto, mas também é o contexto daquela passagem fora do texto, na comunidade cristã em que o texto foi escrito, quando ele foi composto, por que ele foi composto, quem foram os seus primeiros leitores. Eu acho que o ápice desse estudo você encontra no Apocalipse, né? A leitura do Apocalipse, ela te proporciona você exercer, vamos assim dizer, todo o seu conhecimento para alcançar ou para sondar esse universo. Agora, eu alerto uma coisa para vocês. Você vê que eu não estou falando de língua grega, vocês estão vendo isso. Mas eu alerto uma coisa para vocês. Você vê que isso era um vídeo rapidinho, já estamos aqui em 8 e tantos minutos, porque eu vou falando e espontaneamente vou me lembrando. Mas eu alerto uma coisa para vocês. Cuidado com a superinterpretação também. Então, isso é uma coisa também, só com a experiência a gente vai pegando também. A superinterpretação, ela é maravilhosa, né? Mas ela também nos conduz a uma certa fantasia, às vezes, né? A gente superinterpreta. A gente vê numa palavra solta, e aí entra, quem sabe ler grego, né? Num emprego de uma preposição, 4, 5, 6, 7, 8 hipóteses diferentes, e você, no final das contas, não vai ter como defender uma daquelas hipóteses, né? Porque, no final das contas, vai ser apenas, mas é muito importante, sim, eu entendo, uma interpretação. Então tem que ter essa atenção. Eu sempre tive muito cuidado quando eu estudava o Novo Testamento. Quando eu era mais jovem e tinha 18, 19, 20 anos, eu estudava o Novo Testamento, eu ficava muito receoso dessas explicações muito técnicas, muito rigorosamente históricas, muito rigorosamente literárias ou até mesmo linguísticas, né, e filológicas também, a origem da palavra, de como era em grego, de como não era. Tinha esse cuidado porque às vezes eu via que o uso de todo esse arsenal interpretativo, ele não necessariamente ajuda a pessoa a ter mais compreensão sobre a passagem. Isso é uma coisa curiosa, né? Às vezes isso constrói um caminho também perigoso,
que é a pessoa, o douto, o sabedor, o conhecedor do texto, da palavra, das interpretações, dos signos, ele dizer qual é a interpretação certa, ele ter um poder diferente dos demais, ele ter a capacidade, pelo menos dita por ele mesmo, e o conhecimento superior aos demais, de modo que fica até uma coisa às vezes opressiva isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo desse caso concreto que eu estou falando. Oração do Pai Nosso, né? Eu me lembro que eu tinha 18 anos e assisti um importante palestrante comentando a oração do Pai Nosso. E ele discordava de tudo. Porque ele dizia que em hebraico, em aramaico, em grego, era assim, era assado. Na época eu não conhecia grego, né? E ele nem conhecia muito esse debate hebraico, aramaico, grego. E aí ele falava que não era pai, aí mudava o termo, e aí ele ia fazendo uma nova tradução da oração inteira. E eu me lembro que eu ficava olhando aquilo e eu pensava assim, gente, então não é nada do que eu sei. Tá tudo errado, né? E ao mesmo tempo eu pensava assim, caramba, então só esse homem que sabe? Só esse homem que detém a verdade, o conhecimento, a sabedoria sobre uma oração bimilenar? Quer dizer, nós estamos vivendo há 2000 anos e todos nós fomos incapazes, não percebemos, e só esse homem percebeu isso agora. Então, desde aquela época eu me liguei para esse problema, para essa questão. Falei, não, isso aí tem alguma coisa estranha. Ao mesmo tempo, esse ato super interpretativo, esse ato de conhecimento que às vezes vira uma ferramenta de poder, você tem um outro lado também, né? Que é a pessoa querer pegar a passagem e ela lê cruamente, sem esses conhecimentos, o que muitas vezes a conduz para interpretações muito diferentes do objetivo do texto e do objetivo da palavra, no caso evangélica especificamente, que é o que nós estamos citando. Isso também é um problema, né? Porque esse conhecimento tão cru da pessoa faz com que ela, vamos assim dizer, perca o sentido do todo, perca a intensidade da coisa, e ao perder a intensidade da coisa, também às vezes permite que ela fantasie mais em cima do texto e, portanto, coopere com interpretações mais difíceis, mais problemáticas como consequência. Então é todo um equilíbrio muito difícil que a gente tem que ter, né, entre a ingenuidade total ao lidar com o texto e também não ficar super acastelado, né, protegido, né, em nome de interpretações e de uso das palavras gregas. Isso tudo eu estou dizendo porque eu acho maravilhoso poder ler em grego, eu acho que é uma experiência muito interessante, eu acho que a gente pode mostrar muita coisa para as pessoas, mas respondendo àquela pergunta que me foi feita, se é necessário ler em grego, não é necessário ler em grego para você ter um aprofundamento do texto evangélico, do texto do Novo Testamento. É necessário, sim, você saber fazer umas aulas de interpretação de texto, ajuda muito. Aulas de língua portuguesa ajuda muito. Eu não estou brincando, não, estou falando sério. Porque é texto, né? É literatura, é preciso entender o que está escrito. Né? E aulas, naturalmente, de história das religiões, ou história do judaísmo, ou história do cristianismo no século I. Isso tudo ajuda muito. Mas torna a dizer tudo isso com muito, muito equilíbrio, porque não queremos aqui nem detentores de verdades totais, os donos das chaves de interpretação bíblica, únicos, onipotentes e poderosos, que é uma coisa que eu não gosto dessa imagem, e também não queremos uma leitura ingênua que muitas vezes até de tão ingênua facilmente é conduzida por um caminho de radicalismo e de fundamentalismo. Num outro vídeo, numa outra oportunidade, eu vou gravar sobre as vantagens e as belezas de a gente poder ler em língua grega, porque também tem vantagens, obviamente, senão a gente não estudaria. Eu estudei, por quê? Porque tive interesse em estudar, porque vi que era rico e tinha muita coisa ali para eu me enriquecer e aproveitar. Mas isso é num outro vídeo. Um grande abraço para vocês.